Olá, bom dia, como é bom estar com você. Mais um dia para, principalmente porque é sábado, para compartilharmos a palavra do Senhor, dela aprender, buscar na fonte, esquadrinhar a palavra de Deus. Esta palavra é muito importante. Quando esquadrinhamos a palavra de Deus, esquadrinhar é encontrar os ângulos, aqueles que são que conhecem geometria, que conhecem projetos. Então você tem que esquadrinhar, você angular, colocar tudo no seu devido grau angular. Que coisa maravilhosa é estudar, esquadrinhar, examinar a palavra de Deus, cavar fundo como quem busca um tesouro. E aí então seremos beneficiados, seremos transformados pela palavra de Deus. Hoje queremos compartilhar novamente a palavra de Deus sobre o sábado, que temos comentado aqui. A cada sábado temos trazido aqui para vocês um tema especial sobre o divino repouso, do descanso do sábado. Quando entramos no divino repouso do sábado, nós recebemos uma bênção especial e hoje queremos compartilhar aqui, falarmos aqui, tratarmos deste assunto tão importante que é o repouso do serviço, né? Nós já falamos aí sobre vários temas, já falamos desde o primeiro tema, a cada sábado que temos repetido, utilizado o nosso manual aqui do Samuel Bakioshi, que foi aquele homem, ele já é falecido, já tem um bom tempo que ele já faleceu, mas que ele elaborou a sua tese, desenvolveu a sua tese de doutorado lá na biblioteca, nas bibliotecas do Vaticano, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, em 1980. Então ele escreveu essa tese, foi laureado, sempre repito aqui, foi laureado pela Comenda Summa Cum Laude, que é a comenda das comendas, o laurel dos lauréis. E por isso eu tenho este livro, esta obra, como uma fonte de inspiração e uma fonte de ensino também, porque ela converge, sem em nada divergir, ela converge para os ensinos da palavra de Deus, que já está aberta aqui, a verdadeira Constituição. E eu quero compartilhar com você hoje o verso que trata também do sábado, que estabelece o sábado como sinal entre Deus e o seu povo. Deus não estabeleceu um sinal com o seu povo, identificando uma igreja. A Bíblia não fala em nome de igreja católica, apostólica romana, presbiteriana, batista, hinduísta. A Bíblia ela não fala de igreja batista, presbiteriana, adventista, quadrangular, enfim, essas inúmeras milhares de nomes, denominações que existem de igrejas. Deus tem um sinal que identifica o seu povo, e o seu sinal é um dia. Sabia disso? E está escrito em Êxodo, que faz parte do cânon sagrado, do Pentateuco, Êxodo 31 e o verso 17. Êxodo 31 e o verso 17, depois você pega a sua Bíblia e confira. Moisés, você aí que tem nos acompanhado, confira aí na Bíblia, Êxodo 31 e o verso 17, portanto, os temas do sábado, nós nos alongamos um pouquinho mais para poder levar para você uma explicação completa, mais lúcida, mais esclarecedora, para você entender, porque esta questão do sábado e do domingo será tema de discussões daqui para frente, como já vem sendo. Há poucos dias o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre liberdade religiosa, sobre o reconhecimento de fé, crença e exercício de culto para as pessoas que têm um dia especial de guarda, que são os sabatistas, os
adventistas, os batistas do sétimo dia, presbiterianos do sétimo dia, tem várias denominações, pessoas que observam o sábado e também, em maior número, os próprios judeus muçulmanos, existe uma ala dos judeus muçulmanos que guardam o sábado, são observadores do sábado, e uma outra ala que não, mas reconheceram o direito das pessoas terem o seu dia de adoração a Deus, e no caso daqueles dos guardadores do sábado, então, naturalmente, que este é o dia que é observado, é o dia de descanso. E diz o verso 17 do capítulo 31 de Êxodo, diz assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e as fontes de águas, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Ou seja, Ezequiel 20:12 também fala sobre esse dia do sábado. Então, este é o dia, é o sinal que identifica o povo de Deus, porque o povo de Deus, aqueles que observam seus mandamentos, a Bíblia fala assim, o próprio Cristo disse assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e os mandamentos de Deus não foram abolidos, porque o próprio Cristo disse assim: eu não vim para abolir os mandamentos, mas vim para cumpri-los. Não vim para revogar a lei, mas para cumprir. Ora, o verso 17 inicia a frase, o pensamento, dizendo assim: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Então, Jesus não diz assim: olha, o sábado será um sinal até a cruz. Depois da cruz, então, outro dia será observado, que será o dia da ressurreição, ou amanhã da ressurreição, o primeiro dia da semana. A palavra de Deus está dizendo, e Deus não muda, Deus ele é imutável, a palavra de Deus está dizendo assim que o sábado será um sinal entre Deus e o seu povo para sempre. Faço esta ênfase para que você se aperceba e você se esperte para esta realidade. Então, dentro do contexto de guardar o sábado, nós já falamos nos temas anteriores, Deus tem para nós uma bênção especial, como Samuel Baquioche muito bem destacou no seu livro, na sua obra Repouso Divino para a Inquietude Humana. Estudo teológico sobre a atualidade da mensagem do sábado. Por que o sábado será um ponto de controvérsia? Porque existe um movimento, um poder religioso dominante neste mundo, nós sabemos disso, que dominou pela Idade Média inteira. Depois teve uma época, um período em que perdeu a sua hegemonia, perdeu a sua autoridade, mas voltou a ser curada. Esta ferida está sendo curada, já está quase plenamente curada. Lá em Apocalipse 13 nós vemos, Apocalipse 9, Apocalipse 10, 11, 12. Desculpe. Então, este poder religioso é que ostenta outro dia de guarda, que também é um sinal, quer dizer, o anticristo, um poder religioso que se coloca contrariamente a Deus, aos seus princípios, aos seus mandamentos, ele é o anticristo. Ou seja, o anticristo, assim como Deus tem o seu dia de guarda e o sinal que identifica o seu povo, os seguidores da besta, ou os seguidores do anticristo, também têm um dia. Veja que a contrafação é igual, sempre quer ser parecido. Tem um dia que se põe como autoridade entre o céu e a terra, dizendo e blasfemando, porque o Apocalipse 13 diz que este poder blasfema, ou seja, colocando-se acima da palavra de Deus, acima dos princípios e dos valores eternos que Deus estabeleceu. E contra Deus, amigo, nós não devemos e nem podemos lutar, porque nós somos seres criados imperfeitos e finitos. Como nos colocaríamos contra um Deus que sabe todas as coisas? E Deus não autorizou nenhuma denominação, nenhum líder religioso a mudar os seus mandamentos. O próprio Cristo disse:
nenhum tio e nenhum jota será mudado da lei até que eu venha. Então, presta atenção, essa questão do sábado e do domingo será um tema de controvérsias e nós precisamos estar posicionados com relação a isso. E o sábado nos traz, primeiro falamos sobre o sábado da criação, depois o sábado é o repouso da presença divina de Deus no sábado, depois falamos da liberdade que temos, que nos liberamos quando chegamos ao sábado, das competições, do ganho, da competitividade do status social, da busca pelo ter, etc, etc. Então, cada sábado nós descansamos, deixamos as nossas obras de lado para entrarmos numa relação espiritual com Deus mais intensa do que durante a semana. E o quarto, falamos sobre o repouso de pertencer a Deus. Esse sentimento de pertencimento nos dá segurança, nos dá estabilidade, nos dá equilíbrio emocional, espiritual e físico. E também falamos sobre as tensões sociais, o sábado e a redenção, e agora queremos falar sobre o sábado e o serviço. Então, gostaria de ler aqui um trechinho do que o Samuel Bacchiocchi, peço licença, que o Samuel Bacchiocchi escreveu, e ele diz assim, a paz interior não se encontra no ócio egoísta, senão no serviço altruísta, ou seja, não adianta nós buscarmos os nossos próprios interesses, achando que estamos conquistando as coisas e até mesmo ajudando as pessoas, quando na verdade os nossos interesses eles devem ser altruístas, magnânimos, voluntários, espontâneos, decorrentes de um amor, de uma relação que temos com Deus. E ele diz mais, lá no capítulo 6, nós vimos que o sábado nos dá tempo e motivos para servir primeiro a Deus, servir a nós mesmos, porque entramos numa relação de repouso e descanso divino com Deus, adorando o Criador, reconhecendo-o como nosso Criador, e também ao nosso próximo e aqueles que estão ao nosso entorno. Então veja as três bênçãos que nós temos no sábado. Nós, quando entramos no divino repouso do serviço altruísta, não do serviço que tem interesse de ganho para nós mesmos, mas daquele que leva benefício às pessoas, que atende às suas necessidades, nós entramos numa relação com Deus, o nosso Criador, e ao mesmo tempo conosco mesmo. Já pensou nisso? Quando você já ouviu falar de todas estas coisas que o dia do domingo tem? O que nós temos no domingo como tradição? Claro, eu sei aqui, falo e repito, temos nossos amigos sinceros, pessoas as quais respeitamos, que observam o domingo por tradição dos seus pais, porque eram católicos, e os seus avós, né, os seus antecessores, ancestrais, que trazem já desde a Idade Média este costume, esta tradição, mas não é bíblico. Então guardam o domingo e tem muitos fiéis observadores do domingo. Mas a maioria esmagadora tem o domingo como um dia ocioso, um dia preguiçoso de bebida, mulher e futebol. Que coisa terrível. Mas o sábado do Senhor não. É um dia puro, limpo, de esperança, quando nós deixamos todas as coisas de lado, nosso trabalho, nossos interesses mesquinhos, para servir a um Deus que nos criou, que nos recriou e nos restaurará e nos glorificará. Que Deus te abençoe, que você tenha entendido este assunto. Continuaremos falando mais do sábado. Tenha um bom dia, seja feliz, amo você, fique com Deus, aproveite o tempo deste dia e que ore para que Deus, e eu também vou orar para que Deus lhe dê entendimento, compreensão e sabedoria. Fique com Deus, amo você, tchau, tchau.